Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu quero desde já parabenizar o DERP, na pessoa do pastor Abraão, por essa iniciativa em que oferece aos mais diversos irmãos das mais diversas igrejas, líderes, professores de escola dominical, essa oportunidade de estar fazendo esse curso de introdução à teologia cristã. Esse é o segundo módulo que nós vamos estar ministrando nessa noite, sobre um tema que eu considero da maior relevância, que é sobre a interpretação bíblica. Desde já eu quero também parabenizar você, que teve a diligência, o interesse de agregar essa possibilidade de conhecimento à sua vida, ao seu ministério, no objetivo de servir melhor ao Senhor. Então, que você possa, de fato, estar participando de todo o curso que está aí sendo disponibilizado. Essa é a nossa primeira aula. Nós vamos estar ministrando outras aulas. Essa primeira aula eu quero fazer um panorama de introdução, uma visão geral sobre esse assunto, e posteriormente nós vamos estar já na próxima aula fazendo uma abordagem histórica sobre métodos de interpretação no decorrer da história da igreja. E vamos estar vendo qual é o método mais adequado, o método mais fiel à interpretação saudável das Escrituras. Posteriormente, nas duas aulas seguintes, nós vamos estar abordando princípios de interpretação, sejam eles de ordem gramatical, sejam eles de ordem teológica. Portanto, eu gostaria de suplicar a bênção de Deus para todos aqueles que vão estar participando e que Deus esteja nos abençoando. Eu gostaria de começarmos com a palavra de oração. Senhor, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Eu rogo a Tua bênção sobre a minha vida, para que eu possa ser instrumento em Tuas mãos, no objetivo de edificar, de abençoar e de cooperar com o ministério de todos aqueles que vão estar participando desse curso, que nessa noite estão participando dessa live. Que o Senhor abençoe a todos os participantes e que esse curso seja de fato de grande valia para o crescimento, para o auxílio, seja uma ferramenta singular na vida dos teus filhos que estão desejosos de te servir melhor. Nós te pedimos que essa seja uma noite especial para todos que vão estar participando. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, falar de interpretação bíblica é falar de uma área que a gente estuda no seminário, que é hermenêutica. Hermenêutica é uma cadeira de qualquer curso teológico da maior importância. Então não tem como a gente falar em interpretação bíblica e a gente não entrar pelo caminho da hermenêutica. Por isso, eu gostaria de começar dando uma definição do que é interpretação bíblica à luz da hermenêutica. A palavra hermenêutica, ela é derivada de um termo grego, hermenêutike, que por sua vez deriva do verbo hermeneu, que significa simplesmente interpretar e tornar claro. Então, essa palavra pode ser estranha para você e ela pode ser uma novidade para você. Mas o seu significado e o seu propósito e aquilo que ela lida certamente não é desconhecido para você. No dia a dia, nós somos chamados a interpretar e tornar claro aquilo que a gente lê, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente ouve. Portanto, faz parte da vida o ato de interpretar e tornar a nossa fala clara, compreensível, discernível,
diante daqueles que nos ouvem. Nós podemos, então, nos referir à hermenêutica em duas subcategorias: a hermenêutica geral e a especial. A hermenêutica geral se aplica à interpretação de qualquer obra escrita, enquanto que a hermenêutica especial se aplica a determinados tipos de produção literária, seja ela leis, história, profecia e poesia. Então, nós temos uma hermenêutica geral que lida com a interpretação de qualquer texto, por exemplo, uma revista, um jornal, qualquer livro que você esteja lendo, você vai precisar aplicar a hermenêutica, você vai precisar se utilizar de alguns instrumentos para você interpretar de maneira correta. Mas nós temos também uma hermenêutica especial, e essa é certamente a hermenêutica sacra. A hermenêutica sacra tem o caráter especial, porque trata de um livro peculiar no campo da literatura, que é a Bíblia, como inspirada palavra de Deus. Então, esse é o nome atribuído à área que nós estamos trabalhando aqui, que é a hermenêutica sacra, aquela que lida particular e especialmente com a interpretação do texto bíblico, a palavra de Deus. Vamos para uma definição do que seja, então, interpretação bíblica, do que seja hermenêutica. Então, hermenêutica é a ciência e a arte que nos ensina os princípios, as leis e os métodos de interpretação. Toda vez que você vai interpretar a Bíblia, você precisa atentar para princípios, leis e métodos. E a hermenêutica vai colocar diante de você algumas regras, algumas normas, que serão elementos facilitadores para que você, então, se utilize desses princípios, dessas leis e desses métodos e faça uma boa interpretação. Então, atentemos para o objetivo da interpretação, o objetivo da hermenêutica. O objetivo do estudo hermenêutico é dar ao estudante das Escrituras não só a compreensão dos princípios para a correta interpretação bíblica, mas também a capacidade de aplicar tais princípios no preparo da mensagem, no estudo das lições de EBD, ou simplesmente no estudo diário da Bíblia. Então você diz, mas eu não sou pastor, por que eu tenho que fazer um curso de interpretação bíblica? Por que eu tenho que me interessar por hermenêutica sacra? A razão é simples. Você lida no preparo de mensagens, talvez você não seja pastor, mas você prega. Talvez você não pregue, mas você dá estudo na classe do departamento infantil, para adolescentes, jovens, homens ou mulheres, ou simplesmente você é alguém cuidadoso e diligente com sua vida devocional. Você lê a Bíblia diariamente e você quer ter o melhor proveito dessa leitura. Você quer compreender melhor a palavra de Deus diariamente em seu estudo ou simplesmente ministrando para a sua família no culto doméstico. Pois bem, aqui está uma razão pela qual você deve se preocupar em conhecer essa área da interpretação bíblica, ou então simplesmente para você evangelizar melhor. Quantas vezes você é abordado na evangelização? E você às vezes fica sem saber como responder a algumas questões. Eu não estou dizendo que uma aula de hermenêutica, um curso na cadeira de hermenêutica vai abrir todos os horizontes, mas vai te ajudar extraordinariamente. Você vai ter uma visão diferenciada das Escrituras, disso eu não tenho dúvida. Bom, qual a tarefa do intérprete? A tarefa prioritária do intérprete é descobrir o significado de um texto. Logo, é indispensável, antes de tudo, identificar o que
Deus queria dizer em determinada passagem, e não o que ela significa para o intérprete. Não se deve esquecer que a Bíblia foi escrita para um povo em épocas, culturas e línguas diferentes da nossa. Então preste atenção. Quem é o intérprete das Escrituras? Eu sou o intérprete. Você é o intérprete. Como eu disse, se você lê a Bíblia diariamente, você é o intérprete. Porque é impossível que alguém leia a Bíblia e não tire dali algumas conclusões. Conclusões falsas e verdadeiras. E o que é que leva muita gente a tirar conclusões falsas da Bíblia, errôneas, que desembocam em heresias, no surgimento de seitas e de movimentos, ou de pregações e falsos ensinos? Alguém que usa de uma artimanha que é muito perigosa. Você lê o texto e você procura dar um significado ao texto à luz do seu contexto, à luz da compreensão que você tem hoje da vida e daquelas coisas que estão sendo ditas. Mas é fundamental que você conheça o sentido do texto à luz do contexto para o qual ele foi escrito. Isso significa uma coisa que a gente vai ver aqui mais adiante, que é a seguinte: nós não podemos dar um sentido ou interpretar um texto à luz do século XXI, sem antes conhecer o significado desse texto à luz do primeiro século. Essa é uma verdade. Portanto, perceba que a tarefa do intérprete é uma tarefa de fidelidade e zelo pelo texto, em que ele quer saber não o que ele pensa, mas aquilo que Deus disse. Isso é o passo número 1 nessa tarefa de interpretar um texto de maneira fiel e saudável. Então, com isso, eu introduzo aqui dizendo mais uma coisa. Na próxima aula, nós vamos tratar da hermenêutica do ponto de vista da história, os métodos, os períodos da história da igreja, qual método prevaleceu nesse ou naquele período, qual o benefício desse ou o malefício daquele método. E eu queria dizer uma coisa: eu não tenho dúvida que a reforma protestante ela foi, sobretudo, um movimento de reinterpretação da Bíblia, ou de resgate do verdadeiro método de interpretação bíblica. Então, olha o que eu estou dizendo. A reforma não teria acontecido se não houvesse uma mudança de paradigma no que tange à interpretação. Com isso, também eu quero dizer o seguinte, no que diz respeito ao tempo que estamos vivendo. Eu não tenho dúvida de que uma das maiores crises da igreja evangélica brasileira é uma crise hermenêutica. Ou seja, é o fato de que muita gente abre a Bíblia, se propõe a extrair da Bíblia um conteúdo para as suas afirmações, para os seus posicionamentos, para a formatação de doutrinas, para a instrução da Igreja de Deus, que muitas vezes é completamente destoado da verdade e da realidade. Então veja aí a importância da hermenêutica. Veja aí a importância de nós termos uma interpretação correta das Escrituras. Se eu interpreto a palavra de Deus de maneira correta, de maneira saudável, naturalmente vou estar instruindo as pessoas no caminho que devem andar. Se as minhas conclusões, se aquilo que eu estou extraindo do texto não corresponde com o texto, aquilo que eu estou transmitindo, portanto, não corresponde ao Evangelho. Eu posso usar o nome de Deus e eu posso usar a Bíblia, mas eu estou prestando mais um desserviço do que um trabalho de edificação.
do que um trabalho de instrução, de doutrinação. Então, eu queria que você entendesse isso, para que você se sentisse desejoso a não deixar de se matricular para as próximas aulas, porque essa é aberta, as outras não serão. Então, aqui é apenas um aperitivo para você degustar e você perceber a importância daquilo que está sendo dito. A gente olha para isso aí e diz, isso é coisa para seminário. E você percebe que isso aqui é coisa para a vida e, sobretudo, para a vida de cristãos fiéis, que querem crescer, que querem se fortalecer e que querem ser mais úteis no reino de Deus. Ok. Então, vamos para a nossa primeira questão. A necessidade do estudo de hermenêutica, ou seja, a necessidade da interpretação bíblica. Aqui eu quero considerar 3 necessidades elementares, básicas, indispensáveis. Primeiro, há um véu sobre o olhar do homem natural que o impede de discernir as verdades espirituais. Desde os dias de Adão, o pecado tem obscurecido o entendimento do homem, exercendo uma influência perniciosa sobre o seu intelecto. Isso é um ponto de partida. Você que me ouve aí, talvez você nem evangélico seja. A Bíblia para você parece uma coisa completamente desconhecida. E você diz, por que é que as pessoas falam da Bíblia e eu não entendo? Aqui está, é um problema de ordem espiritual que levou a um outro problema de ordem intelectual. Ou seja, o meu intelecto, a depender das minhas habilidades e capacidades, não consegue entender a Bíblia porque há uma mensagem de ordem espiritual. A hermenêutica, ou seja, a interpretação saudável, se propõe a tirar esse véu. E aqui eu não estou negando que, sobretudo, a gente precisa do auxílio do Espírito Santo. Você deve depender do Espírito Santo no ato da interpretação. Mas essas regras, elas são importantes porque a Bíblia foi escrita numa cultura humana, a partir de homens. Deus se utilizou de homens para trazer esse conteúdo até nós. Tem uma questão linguística também de ordem humana, por isso a necessidade de regras, por isso a necessidade de uma ciência. A hermenêutica é uma ciência que nos ajuda, então, a tirar esse véu. A segunda questão, a segunda necessidade, por que a hermenêutica surge aí para nós como um grande auxílio? Existe uma diferença de capacidade e conhecimento intelectual entre os homens, além de uma enorme diferença de língua, formas de pensamento, costumes e moral. Vamos partir desse pressuposto. Você pega um livro e tem gente que tem mais facilidade de entender, de ler, de aprender. Outros têm menos. Por causa dessas diferenças que existem entre nós, é preciso uma ferramenta, um auxílio, para que a gente tenha lentes que nos façam enxergar mais e mais longe. Portanto, a hermenêutica procura nos auxiliar a partir dessas diferenças que existem entre nós. A terceira razão, as regras hermenêuticas são ferramentas indispensáveis a fim de que o estudante das Escrituras possa superar os abismos histórico e cultural em relação tanto aos autores bíblicos quanto aos seus primeiros destinatários. Ouça uma coisa, às vezes a gente lê a Bíblia pensando que a Bíblia foi escrita para nós. Não foi. Por exemplo, abra sua Bíblia em Corinto e você vai perceber que ela não foi dirigida à sua igreja. Ela foi dirigida à igreja de Corinto. Eu não estou negando que a Bíblia tenha pleno e absoluto valor para nós hoje. O que estou dizendo é que os primeiros destinatários não foram os irmãos da sua igreja, nem da qual eu sou pastor. Os primeiros destinatários de cada um daqueles livros ou de cada uma daquelas epístolas foi algum povo do primeiro século para trás. Então, uma época longínqua,
com condições completamente diferentes das nossas do ponto de vista político, econômico, cultural e social, linguístico e tudo mais. Então, há um abismo que separa esses destinatários de nós. E é preciso a gente compreender o que estava acontecendo por lá, para que a gente possa entender e depois aplicar para hoje. Então, a hermenêutica, ela se propõe a, digamos, desfazer essa barreira que existe entre aqueles destinatários e nós. A outra coisa, a hermenêutica nos ajuda a entender o que é que o autor tinha em mente, sua intenção, seu propósito, o método que ele usou ou as ações pastorais que ele tomou para resolver determinados problemas que estavam acontecendo naquelas igrejas. Então, assim, quando você compreende essa realidade em volta, em torno dos destinatários e do autor, aí você começa a ganhar luz. O véu começa a ser tirado e você pode entender melhor as Escrituras. Então, eu queria apresentar aí essas 3 necessidades básicas para o estudo hermenêutico. Mas eu vou para uma segunda questão. A importância do estudo hermenêutico para os líderes, pregadores e professores da escola bíblica dominical. Mas quando eu estou pensando em líderes, aí eu estou pensando em alguém que é diácono, que é presbítero, eu estou pensando em alguém que trabalha na área do louvor. Quantas vezes alguém trabalha na área do louvor e quando vai dar uma palavra sobre um versículo, você percebe que ele não sabe interpretar aquele versículo? Quantas vezes alguém está dirigindo um culto, lê o texto, mas ele vai se propor a dar uma palavra sobre aquele texto e ele não consegue? Problema de ordem hermenêutica, ele não sabe interpretar. Então perceba que isso é vasto no que diz respeito a todas as pessoas que estão envolvidas com a igreja. Então isso diz respeito a você. Se diz respeito à igreja, diz respeito a você. Ok. Há ao menos 5 razões que justificam a importância do estudo hermenêutico. Quero aqui apresentar essas 5 razões de maneira bem objetiva. Primeiro, somente o estudo fiel e inteligente da Bíblia lhes fornecerá o conhecimento necessário para a construção de um ensino e de uma teologia saudável. Ok? Para o ensino de uma teologia e de uma teologia saudáveis. Isso aqui é fundamental. Ninguém poderá ter um ensino, ou uma teologia, ou uma doutrina, ou um posicionamento bíblico saudável, a menos que saiba interpretar fielmente. 2. Cada sermão, lição ou estudo ministrado deve repousar numa sólida fundamentação das Escrituras. E para que eu possa fundamentar o que eu estou dizendo, antes eu preciso interpretar. Quantas vezes você já viu que alguém está querendo dizer uma coisa e está usando um texto bíblico, que o texto bíblico necessariamente não se coaduna com aquilo que ele está dizendo? Ele simplesmente impôs uma verdade que não é uma verdade, é uma opinião sobre o texto, para fazer o texto parecer ser aquilo que ele está dizendo ser, mas não é. A terceira questão. A todo instante, os líderes são solicitados a interpretar passagens da Escritura e a dar respostas aos mais diversos questionamentos. E aqui eu queria adiantar uma coisa. É muito importante você ter uma igreja bem alicerçada nas Escrituras, cristãos estudiosos, em que quando as pessoas tiverem suas dúvidas, necessariamente elas não têm que recorrer ao pastor ou aos pastores da igreja, porque tem irmãos maduros, capacitados e qualificados que podem perfeitamente auxiliá-los na resolução de problemas no que tange à interpretação da Bíblia. Bom, 4. Será parte do seu ministério, em qualquer área da igreja, defender a verdade contra os ataques da alta crítica,
dos movimentos heréticos e das inovações culturais. Toda hora você encontra gente criticando a Bíblia. Toda hora você se depara com movimentos ou ensinos que são antibíblicos, porque representam heresias, ideias heréticas e inovações culturais. As pessoas inovam, criam seus movimentos e dizem que aquilo está na Bíblia. E Paulo, em Efésios 4, ele já diz que o ensino, o conhecimento da verdade, o doutrinamento, uma igreja que investe no ministério do ensino, é a condição sine qua non para que a igreja possa se posicionar de maneira adequada diante dos ventos de doutrina e possa recusar tudo aquilo que não tem apoio bíblico, tudo aquilo que não representa a verdade do Evangelho. 5. A chave e o segredo do sucesso na vida do líder dependem da correta interpretação da palavra e da prática da mesma. Ou seja, você precisa depender de um ensino verdadeiro, de uma interpretação correta, de uma compreensão saudável das Escrituras, para que você possa também praticar o verdadeiro Evangelho. Porque uma interpretação errada leva a uma aplicação errada. Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa com uma visão mais liberal, ou até mesmo libertina, ela não vai poder compreender nem interpretar o ensino bíblico sobre casamento. Consequentemente, ela vai fazer aplicações que lhe dão o direito, ou que lhe dá o direito, de se divorciar por qualquer razão. Uma não compreensão saudável das Escrituras leva uma moça crente ou um rapaz crente a achar que pode namorar com qualquer um e casar com qualquer um, mesmo pessoas que estão fora da aliança, fora da igreja. Mas uma interpretação bíblica que vê a preocupação de Deus com a família do pacto, com uma igreja saudável e pura, naturalmente terá o cuidado de se preocupar com questões como essa, entendendo que Deus é zeloso também quanto ao seu casamento, quanto ao seu namoro. Portanto, veja que a interpretação, ela tem toda uma implicação para a vida do cristão em todas as áreas. Bom, agora eu quero ir para uma terceira questão, que parece ser desnecessária, sobretudo para aqueles que estão dentro da igreja há muitos anos. Olha qual é a terceira questão. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Você vai dizer, eu sei o que é a Bíblia. Isso aqui nem deveria entrar. Pois bem, essa questão é fundamental para que você interprete a Bíblia, que você saiba o que é a Bíblia. Se você não souber o que é a Bíblia, na visão que eu vou apresentar aqui, você não saberá como interpretá-la. Então vamos aos fatos. Primeira questão, uma visão geral da Bíblia. A Bíblia é aceita e reconhecida como uma coleção de escritos singularmente inspirados, inerrantes, autoritativos e suficientes. Portanto, se você se aproxima da Bíblia, não caia nessa maluquice diabólica de achar que você está se aproximando de um livro qualquer, como um livro de Aristóteles, de Platão, de Freud, de Marx ou de qualquer outro desses ícones da história. Lembre-se disso. A Bíblia é um livro singular, porque foi inspirado
por Deus. O Espírito Santo se utilizou de homens. Ela é inerrante porque o conteúdo está autenticado por Deus. Ela não possui erros. Ela tem autoridade para normatizar a nossa vida e ela é suficiente. Então você não tira nada e não acrescenta nada, porque o que tem aqui é inerrante e autoritativo. Ok. No livro 40 Questões sobre Interpretação Bíblica, do autor Plummer, e eu extraí desse livro, você pode encontrar na Amazon, e esse é um livro que eu quero indicar. O autor diz o seguinte: embora seja um livro unificado, a Bíblia é também uma compilação de 66 livros ou obras literárias. Essas obras, produzidas por homens de vários períodos históricos, contextos sociais, personalidades e culturas diferentes, afirmam o Espírito Santo como a autoridade suprema e a garantia por trás de seus escritos, como 2 Timóteo 3,16 assevera: toda a Escritura é inspirada por Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus. Apesar de ser escrita por homens, contou com a supervisão do Espírito Santo, de modo que não há nada lá que Deus não quisesse dizer, e tudo que Deus quis dizer está lá. Então ela é suficiente e ela é inerrante. A Bíblia pode ser dividida em duas grandes seções: o Antigo e o Novo Testamento. A palavra testamento vem da palavra latina testamentum, que significa aliança. Aí Plummer diz o seguinte sobre isso: essa aliança era antecipatória e apontada para uma nova aliança, prometida em Jeremias 31:31, quando Deus atrairia para si mesmo um povo de todas as nações e inscreveria suas palavras nos corações dele. Olha, como o próprio nome diz, atente para isso. A Bíblia é constituída de 2 testamentos, o Velho e o Novo. Ou seja, a Bíblia gira em torno de 2 alianças. Uma aliança que Deus fez no passado com o povo de Israel, e essa aliança, como diz o Plummer, é uma aliança antecipatória que aponta para algo maior, melhor e perfeito. A nova aliança que trata o Novo Testamento, que é a aliança do sangue de Cristo realizada na cruz. Quando você vai ler a Bíblia, você já precisa olhar para a Bíblia nessa perspectiva. A Bíblia é um livro de aliança, que fala da aliança de Deus com o seu povo. Uma aliança preparatória, a do Velho, e uma aliança conclusiva e definitiva, a do Novo, que de fato, num certo sentido, é uma única aliança, mas em 2 realidades distintas. Ok. No Antigo Testamento, nós temos 39 livros de diferentes gêneros literários, destacando aqui, do ponto de vista geral, 4 tipos de literatura no Velho Testamento: leis, livros históricos, poéticos e proféticos. Portanto, 4 tipos de literatura do ponto de vista geral, porque quando você vai esmiuçar, aí você tem provérbios, aí você tem poesia, você tem salmos, aí você tem profetas maiores, profetas menores. Os livros históricos são todas as narrativas que você encontra do período dos reis de Israel, dos grandes acontecimentos, que tem um caráter especial para hoje, sem dúvida. Os salmos, as leis, as profecias. A Bíblia é um corpo, um organismo. A gente não pode provocar aí um divórcio. Bom, nós temos então um Novo Testamento que contém 27 livros, sendo também de diferentes gêneros literários. Aqui quero destacar 4. Os biográficos, os evangelhos, que trata de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Livro histórico, temos um, Atos dos Apóstolos. As epístolas, que são 21 epístolas, sendo 13 de Paulo, 8 epístolas gerais, assim chamadas, e um livro de revelação,
que é o Apocalipse. Você precisa ter essa compreensão, então, como a Bíblia é multifacetada em termos de estilo linguístico e literário. Escrita pelo menos em 3 idiomas, hebraico, grego e aramaico. O propósito da Bíblia. Conforme escreveu Paulo a Timóteo, o propósito da Bíblia é tornar o homem sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Olha que propósito extraordinário. Tornar o homem sábio. Para quê? Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ainda acrescenta o seguinte, nesse capítulo do livro dele sobre a Bíblia. Ele diz, a Bíblia não é um fim em si mesma. Como Jesus disse aos peritos religiosos dos seus dias. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Assim, sob a superintendência divina, o alvo da Bíblia é levar seus leitores a receberem o perdão de Deus em Cristo e a possuírem a vida eterna no relacionamento com o Deus Trino. Queria chamar atenção para isso. Tem gente que lê a Bíblia para decorar números, acontecimentos ou simplesmente versículos. E ele se torna um cara cheio de cultura bíblica, capaz de, usar um termo popular, arrotar conhecimento. E essa pessoa lê a Bíblia, estuda a Bíblia e conhece a Bíblia para a sua condenação. O propósito da Bíblia é que a gente conheça Deus, o seu plano de salvação, receba Jesus como nosso Salvador e viva para a glória de Deus. E assim, veja, esse é o propósito, a vida eterna. Ter a esperança da vida eterna. A linha histórica básica da Bíblia. Se quisermos resumir a Bíblia em sua linha histórica, há pelo menos 4 temas que compõem uma síntese fiel do seu ensino. 4 temas. Primeiro, a origem do universo. Deus criou todas as coisas. Gênesis 1 e 2. Capítulos 1 e 2. Segunda questão, a origem do pecado e de todos os males decorrentes dele, fruto da rebelião da criatura contra o Criador. Gênesis 3 descreve isso, a queda de Adão. Os males que isso ocasionou, né? E os efeitos disso para a raça humana e para toda a história da humanidade. E terceiro, a promessa de um Redentor. A Bíblia toda é um livro que trata sobre a história da salvação. Um Messias, Jesus, enviado por Deus, que vencerá a morte e Satanás. E, por fim, renovará todas as coisas, trazendo à existência um reino de paz e justiça. Apocalipse 22 fala de um novo céu e de uma nova terra. Visto de uma outra forma, um pouco mais abrangente, podemos dizer que existe um ensino central nas Escrituras e em torno dele deve ser interpretado cada parte, cada capítulo e cada versículo da Bíblia. Então, eu resumi em 3 temas, agora colocando uma perspectiva mais abrangente. Primeiro, existe um Deus trino. Segundo, que se deu a conhecer na sua palavra. Terceiro, que criou o universo e governa sobre ele. Terceiro, que criou o homem conforme a sua imagem e o comissionou. Quarto, esse homem pecou e arruinou a criação. Quinto, Deus, em sua graça, conduziu na história o seu plano de redenção através de seu povo Israel. Sexto, Jesus veio, morreu, ressuscitou e voltou aos céus como nosso único Senhor, Salvador e Mediador. Sétimo, o Espírito Santo nos foi enviado para nos regenerar, santificar, guiar e nos capacitar com dons na realização da missão. E, por fim, Jesus vai voltar para consumar sua obra de salvação, julgar os grandes e pequenos e com ele reinaremos para todo o sempre. Veja, isso aqui é uma síntese.
da Bíblia. Essas são as grandes verdades, as verdades centrais das Escrituras. Não adianta a gente interpretar um versículo, um capítulo ou um livro se a gente não tiver isso em mente. É por isso que há um princípio hermenêutico, a gente vai lidar com ele, que Bíblia se explica com Bíblia. Às vezes a razão por que você não entende uma parte é porque falta uma visão do todo. E, portanto, a Bíblia é esse livro, ele tem uma mensagem. E essa mensagem é a mensagem de Deus se dando a conhecer e revelando o seu propósito para as suas criaturas. A funcionalidade da Bíblia. Eu vou usar esse termo, funcionalidade, porque a gente vive numa época muito pragmática, que a gente quer saber se as coisas funcionam. Pois eu vou usar esse termo, a Bíblia é funcional. Ela funciona. Talvez não para aquilo que você, com um coração desviado de Deus, queira usar a Bíblia como um mantra para alcançar fins místicos e demandas pessoais. Mas a Bíblia funciona no que tange ao propósito que Deus quer alcançar mediante a obra do Espírito Santo. Encontramos em toda a Bíblia o testemunho do Espírito Santo, dando conta que a palavra de Deus é poderosa, eficaz, viva, verdadeira e etc. Cujo propósito é revelar Deus aos homens, conduzi-los a Cristo como único e suficiente Salvador, num relacionamento de fé e obediência. Por tudo isso, afirmamos sua importância inequívoca. Vejamos alguns exemplos dessa funcionalidade. Desculpe, minha garganta está reclamando. Hoje eu falei quase 2 horas pela manhã e quase 2 horas agora à tarde. Então, eu estou aqui mais com 2 horas, né? Não sei. Está começando a dar um pigarrozinho aqui. Mas veja, vamos observar aqui no que, de fato, a Bíblia se propõe a ser funcional. Primeiro, produzir no homem convicção de pecado. A Bíblia revela a nossa natureza de pecado e diz para nós que pecado é pecado. A filosofia, a psicologia, a falsa religião pode dizer o contrário, mas a Bíblia vai dizer que pecado é pecado. E qualquer pregador que der um outro nome ao pecado é porque está interpretando a Bíblia a seu bel prazer. Segunda coisa, a Bíblia se propõe a corrigir e a instruir. Ela trabalha, portanto, com correção e instrução. Correção é tirar você do caminho errado. Instrução é colocar você no caminho certo. Terceiro, a Bíblia se propõe a conduzir a pessoa a dar frutos espirituais. Portanto, deixar de produzir o fruto da carne para produzir o fruto do Espírito. Deixar de viver uma vida de pecado para viver uma vida de santidade. Produzir obras que agradam a Deus, que glorificam o nome do Senhor. Quarto, a Bíblia tem o propósito de conduzir os salvos, aqueles que são filhos de Deus e que aguardam esperançosamente a volta de Cristo, à perseverança. A Bíblia em si, a palavra de Deus pregada, é um meio de graça visando a perseverança. Portanto, nós somos chamados a ler as Escrituras e aplicá-la à nossa vida, a ouvirmos sermões bíblicos e aplicarmos as nossas vidas como caminho de perseverança, de encorajamento à fé, a fim de que não retrocedamos e não façamos como a mulher de Ló, que olhou para trás. Portanto, esse é um propósito bíblico. Um quarto propósito é trazer alegria e deleite ao coração do crente, ao coração do verdadeiro cristão. E nós encontramos salmos e mais salmos, escritores bíblicos falando da Bíblia com amor, falando da Bíblia com expressão de deleite, de alegria e de contentamento. E nós precisamos
ter essa devoção, ter esse anelo pela palavra de Deus. E, portanto, o propósito aí é alimentar a nossa alma, é descobrirmos os seus tesouros. O outro propósito é que a Bíblia se propõe a ser a autoridade suprema em termos de doutrina e obras, em termos de doutrina, ética, comportamento. A Bíblia ela tem o propósito, portanto, de ser normativa, de ser prescritiva, de nos mostrar o caminho que devemos andar, para que não trilhemos o nosso próprio caminho ou o caminho induzido pelo diabo e por Satanás, pelo diabo e pelo mundo. Nós precisamos ter essa atenção. E aí o plano diz o seguinte: a retidão de todas as pregações, credos, doutrinas ou opiniões é estabelecida decisivamente por esta pergunta: o que a Bíblia diz? Como observou o reverendo John Stott, de saudosa memória, a Escritura é o cetro real pelo qual o Rei Jesus governa a sua igreja. Eu costumo dizer que quando Jesus ressuscitou, que foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra, a primeira medida, o primeiro ato do seu governo foi enviar os seus discípulos e dizer: preguem o evangelho por todo o mundo. E com isso, ele mostrou as verdadeiras expressões, as verdadeiras diretrizes do seu governo. E aí eu concluo dizendo que toda vez que um pastor abre a Bíblia diante de um púlpito e prega o evangelho, ele revela o governo de Deus diante da igreja. E ali, Cristo governa. Cristo governa na medida em que o evangelho é conhecido e colocado em prática. Ali o reino chegou e ali o cetro do rei decide tudo. Não é você, é o rei que agora determina o curso da sua vida. Então, quando eu li essa frase do Stott, eu me alegrei, porque é exatamente isso. A Escritura é o cetro real, é o cetro do rei, pelo qual ele governa sua igreja. Bom, vamos para a quarta questão. Jesus afirmou a autoridade e inerrância da Escritura. Depois de fazer esse apanhado sobre a Bíblia, eu gostaria de dizer que ninguém melhor do que Jesus para dar crédito àquilo que já existia como Escritura, reconhecida pelo povo de Deus no Velho Testamento. Então eu queria aqui dar 5 exemplos claros de como Jesus ele tratou da Bíblia como sendo um livro, ou seja, do Velho Testamento, mas isso, obviamente, pode ser dito em relação ao Novo, como um livro autoritativo, que tem autoridade para conduzir sua vida. Tem autoridade para dizer para você o que é certo e o errado. E um livro, portanto, que é confiável, porque é a verdade. Primeiro, Jesus citou e defendeu as Escrituras do Velho Testamento como ensino autoritativo. Um exemplo. Ele citou Abel em Lucas 11, 51. Ele citou a circuncisão em João 7, 22. Ele citou o maná em João 6. Ele citou Elias e Eliseu em Lucas 4. O que eu quero dizer? Muitos críticos vão duvidar de narrativas como essas, em que Jesus citou como pano de fundo para a sua mensagem, reconhecendo que aquilo
foram acontecimentos verídicos e, portanto, confiáveis. Segundo, Jesus fundamentou seu ensino utilizando narrativas do Velho Testamento que muitos críticos não reconheceram ou não reconhecem sua historicidade. Exemplo, dilúvio de Noé, Sodoma e Gomorra, a história de Jonas. Por exemplo, entra na sala de uma universidade. O professor vai dizer que tudo isso aqui é conversa fiada. Noé, Sodoma e Gomorra, Jonas engolido por um peixe. Pois bem, a Escritura dá aqui, Jesus dá aqui plena credibilidade a esses contos, a essas narrativas. Terceiro, Jesus expõe as Escrituras constantemente em suas controvérsias com os fariseus e escribas. Toda vez que Jesus quer argumentar, ele se utiliza das Escrituras. Portanto, ele trata daquilo como verdade. Quarto, Jesus apregoou o cumprimento, infalibilidade e confiabilidade das Escrituras. Capítulo 5 de Mateus, 17 ao 20, João 10 e 35, ele diz, olhem para as Escrituras. Vão para as Escrituras. Eu não vim anular as Escrituras, eu vim cumpri-las. Ai daquele que contrariar as Escrituras, que andar na contramão. Por fim, Jesus usou as Escrituras para refutar as tentações de Satanás, conforme você encontra em Mateus 4 e Lucas 4, bem como para defender o seu messianado. Portanto, queridos, aqui nós encontramos claramente que Jesus confiava na autoridade e na inerrância das Escrituras. Mas eu queria concluir essa minha fala dizendo basicamente o seguinte: o quinto ponto, nós temos algo mais, mas a gente para aqui e continua na outra aula com essas questões elementares e a questão histórica. Eu já sabia que não dava para dar tudo hoje, tudo que eu preparei. Então, chegando aqui na quinta questão, estou satisfeito. Quinta questão, a tendência humana para a má interpretação e o falso ensino. Aqui eu queria dizer o seguinte: nós crentes não podemos ser ingênuos. Você liga a televisão, liga o rádio, você entra numa igreja e você acredita em tudo que um pregador diz? Você não é um cristão bereano que compara coisa com coisa, que compara o que o pregador diz com o que a Escritura diz? Lembre-se, há uma tendência humana, e não é pequena, para a má interpretação e o falso ensino. O estudante das Escrituras deve manter o temor, o zelo e o compromisso de fidelidade ao estudar as Escrituras, sabendo que pelo decorrer da história não são poucos os que têm manuseado a palavra de Deus para a sua própria condenação. Vejamos alguns desses desvios que precisamos evitar. Primeiro, adulterar a palavra de Deus intencionalmente. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 2, Paulo trata disso. Paulo diz: eu não sou como aqueles que deturpam, distorcem a palavra de Deus com fins comerciais, com fins humanistas, com fins pecaminosos, com intenções malignas. Mas há gente com boas intenções, que é a segunda questão. Deturpar o sentido da palavra de Deus por ignorância. Tem gente que não faz, não é porque é mal intencionado, é por ignorância, porque não conhece a Bíblia, não sabe interpretá-la. E aí ele tira conclusões que são completamente equivocadas. E Pedro, na sua epístola, na sua segunda epístola, aí está a primeira, no capítulo 3, verso 16, ele diz claramente que já naquela época haviam pessoas
que, por ignorância, deturpavam os ensinos de Paulo. Então veja que isso é uma questão muito recorrente. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4, Paulo aponta outro problema, a cegueira espiritual, que é própria do homem natural. E em 1 Coríntios 2 e 14, Paulo fala da autoconfiança em sua própria inteligência. Ali nos capítulos 1 e 2, Paulo está combatendo aqueles que confiam na própria inteligência. O que é que Paulo está dizendo? O homem natural não pode entender as verdades de Deus. Elas só podem ser discernidas pelo Espírito Santo. Portanto, aqui está essa tendência natural do homem para não entender, para rejeitar, para deturpar, para manipular, para ignorar as verdades de Deus. A terceira questão. O homem tende a ser seduzido pelo engano do próprio coração. Olha o que Jeremias disse no capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Ou o espírito do erro, aqui preste atenção. Em 1 João 4,6, João atribui que aqueles falsos pregadores que estavam ministrando falsos ensinos, ideias gnósticas, aquelas comunidades das igrejas da Ásia Menor, eles estavam imbuídos ou influenciados pelo espírito do erro. Eles estavam sendo seduzidos por demônios, doutrinas do anticristo. E em Mateus 24, 24, Jesus adverte que uma das operações do engano, isto é, do anticristo, do diabo, é conduzir as pessoas a uma incompreensão do evangelho, a uma deturpação do evangelho. E a quarta questão é, uma vez que o homem natural não compreende as coisas de Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios 2 e 14, faz-se necessário que Deus tire o véu. 2 Coríntios, capítulo 3, 14 e 15. E conceda a iluminação do Espírito. Efésios 1 e 18. Então preste atenção. A Bíblia é um livro de dupla autoria. Deus é o autor supremo e pleno. Fez isso através do Espírito Santo, mas se utilizou de homens. Eu preciso do auxílio do Espírito Santo e eu preciso das regras da hermenêutica, para que eu possa ter uma boa interpretação. Eu espero que eu tenha te ajudado já nessa primeira aula. Eu espero que você fique com apetite, desejo demais, para que nas próximas aulas a gente possa caminhar aí muito bem e sejamos todos assim enriquecidos. Então nós concluímos aqui esse primeiro momento. E segundo eu fui informado pelo pastor Abraão, nós vamos ter um momento de perguntas. Enquanto eles fazem as perguntas, esses avisos aqui, por favor. Ok, gente, então não desliga aí. Nós temos ainda informações importantes e temos também a oportunidade para que você manifeste aí alguma dúvida. Pode fazer no chat. Pode ir para o chat aí, no YouTube, viu? Chat do YouTube, você vai poder fazer a sua pergunta e a gente vai poder responder. Mas deixa eu tomar água aqui, respirar, que o dia hoje foi corrido. Ok, quais são as informações? O link para você fazer sua inscrição, a sua matrícula, já está no chat do canal do YouTube. Então, faça sua inscrição, sua matrícula, ainda hoje. Invista em você, no seu ministério, como eu disse, na sua vida devocional. Eu penso que a gente deveria dar um curso de hermenêutica para todos os membros da igreja, né? Acho que a gente precisa fazer isso. Ok. O curso aqui, né, tem 6 horas aulas, não é isso? 6 horas aula. A matrícula pode ser paga no cartão de crédito ou no boleto, e você também pode parcelar.
Então você tem aí a opção de pagar no boleto, a opção de pagar no cartão de crédito e também de parcelar. Então você não esqueça de fazer isso. Eu queria lembrar que os recursos desse curso é para o auxílio do trabalho da Aliança. A Aliança está aí querendo investir no seu departamento de publicações e esses recursos também serão muito importantes. Qualquer informação, você pode ligar ou fazer contato com o WhatsApp do pastor Abraão, que é pastor aqui também da nossa igreja. Então, o DDD é o de aqui de Recife, o 81, e o número é o seguinte, 99675-8275. Vou repetir. O DDD é o do Recife, 81, e o número é 99675-8275. Você também pode contactar via WhatsApp. Tem uma pergunta aqui, pastor, sobre o curso. Estão perguntando se inscrever hoje vai ter acesso ao primeiro módulo. É importante dizer que as inscrições elas são por módulos. Se a pessoa se inscrever hoje, ela está se inscrevendo no módulo do senhor. Tá, se ok. ela quiser se inscrever no primeiro módulo, ela tem que entrar em contato comigo. O valor é independente. Ok, gente, essa informação é muito importante. Inclusive, eu pensei até que a inscrição fosse para o curso todo. A inscrição é por módulo. Quem se inscreveu no módulo anterior teve direito ao módulo anterior. Você que está fazendo sua inscrição, você terá direito a esse módulo. Mas se você quiser, e eu aconselho você que faça isso, inscrever-se no módulo anterior, está tudo gravado. Pastor Thomas. Então, será liberado para você. Você entra em contato com o pastor Abraão, você então vai fazer sua matrícula no módulo anterior e você vai poder ter acesso a todo esse material que foi ministrado pelo pastor Thomas, que é uma bênção, um instrumento de Deus. Então, eu quero encorajar você a não perder nenhum módulo desse curso, porque todos eles têm um valor singular, têm um valor próprio e particular. Então, que Deus te abençoe aí e que você não deixe de fazer isso. A gente ainda não tem nenhuma pergunta aqui da aula. Olha, o pastor está me dizendo que não tem nenhuma pergunta. Se você não mandar a sua pergunta, eu vou embora, estou doido por cama, viu? Agora, se você mandar a sua pergunta aí, a gente vai responder. Eu costumo dizer para os meus alunos no seminário que quando as pessoas não fazem perguntas, elas entenderam tudo ou não entenderam nada, viu? Se entenderam tudo, não tem dúvida. Mas também quando a gente não entende nada, a gente não tem dúvida. Então, eu espero que não seja a segunda opção, que você não tenha entendido nada. Eu espero que você tenha entendido tudo. O valor por módulo é R$60. Eu estou perguntando aqui. Ok, a pergunta que surgiu aqui é sobre o valor do módulo. Quanto é que custa um módulo? O módulo custa R$60. Isso dá R$15 por aula. Está muito acessível esse preço. E no seminário você paga mais caro, viu? Tem uma pergunta aqui sobre a aula. É a seguinte. É da Cleia Nobre, que é da igreja do pastor Bruno. Podemos considerar o distanciamento a parte mais difícil para a interpretação? O distanciamento, né, histórico, cultural, Uhum. do autor. A gente pensa em distanciamento logo com o negócio do Covid, né? Cléo eu conheço. Gente da melhor qualidade. Veja, Cléa, sem dúvida, esse distanciamento é o maior desafio do intérprete. Todas as vezes que você está lendo alguma coisa de alguém da sua cultura, isso facilita muito o seu tempo. Você sabe o que ele está tratando. E quando você está conversando com alguém, ou está na sala de aula, ou o pastor prega domingo, você tem a oportunidade, quando você não entende alguma coisa, de ir lá e perguntar. Mas como perguntar ao autor se ele morreu há séculos e séculos atrás? Isso dificulta. E como eu disse,
esse distanciamento não é apenas de épocas ou um distanciamento geográfico. É de cultura. Culturas completamente diferentes das que estamos vivendo hoje. Você imagina que a Bíblia passa pelo período do Império Egípcio, do Império Assírio, do Império Babilônico, do Império Grego, do Império Romano. Depois disso você tem toda a caminhada histórica aí, envolvendo Idade Média, a modernidade, a pós-modernidade. E de repente a gente tem que interpretar um texto nessas diferentes culturas e trazer para hoje. Então, mas o que eu queria dizer é que apesar desse distanciamento que existe, dessa barreira cultural, social, linguística, a Bíblia é acessível, porque aquilo que é básico, como eu resumi, né, as questões fundamentais, a gente pode entender. A gente pode entender, qualquer leigo pode entender. Agora, para o aprofundamento, tirar dúvidas sobre questões mais cruciais, a gente precisa desse auxílio. Eu me lembro que uma vez eu fui convidado para pregar sobre os desafios da família na pós-modernidade. E eu me propus a pregar em Josué, capítulos 23 e 24, quando Josué ali lança aquele desafio diante de Israel, e ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando você olha para os desafios que Josué estava vivendo naquela cultura, e você entende todo o contexto, e você traz para hoje, o que você percebe? Que os dramas são praticamente os mesmos, e por isso que a Bíblia é sempre relevante, independente da época, e ela é sempre aplicável. O que nós não podemos é ignorar o contexto para o qual ela foi escrita, a realidade em que se encontravam os seus destinatários. Portanto, você está certa, esse é, sem dúvida, o grande desafio, e a hermenêutica se propõe a ajudar nesse sentido. Mais perguntas? Tem. Deixa eu só aqui. Pastor, por que as leis do Antigo Testamento não têm continuidade nos dias de hoje? Como guardar o sábado? Veja, a pergunta é por que as leis do Velho Testamento não têm continuidade ou não têm validade para hoje. E aí há o exemplo no que tange ao sábado. Primeiro, eu devo dizer que as leis do Antigo Testamento, elas são válidas sim para hoje e elas têm continuidade. Existe uma continuidade clara entre o Velho e o Novo. Agora, existe um teor de leis no Velho Testamento cujo significado são sombras, um caráter meramente cerimonial, de tipos, que alcançam o seu cumprimento em Cristo. São as chamadas leis cerimoniais. E elas não têm validade nem para o Novo Testamento, ou seja, para a igreja do Novo Testamento, nem tem validade para hoje. Você vê que essa é uma luta de Paulo, por exemplo, quando ele se dirige aos Gálatas, porque os Gálatas estão querendo reproduzir, reeditar essas antigas leis cerimoniais. E Paulo está dizendo que essas coisas já alcançaram o seu cumprimento na pessoa de Cristo, porque eram sombras. Se a realidade chegou, as sombras têm que passar. No entanto, existem leis no Velho Testamento cujo caráter é moral. O Decálogo, por exemplo, ele é de ordem moral e ele foi reeditado e trazido para o Novo. Quanto ao sábado, o sábado tinha dois aspectos. Tinha um aspecto moral, o descanso tem uma dimensão de ordem moral, e o descanso também como dedicação a Deus daquele dia, para o culto a Deus, para o serviço de Deus. E isso continua no que tange ao domingo. Mas tinha um aspecto cerimonial, o sábado em si. E isso apontava para Cristo. E Cristo veio,
morreu, ressuscitou, justamente no domingo, e toda a prática da igreja no Novo Testamento é o domingo. Portanto, o dia em si não era absoluto. A ideia, o conceito, a vivência daquilo que se fazia no sábado, isso sim era válido. Isso continuou no Novo Testamento e continua para hoje. Que a gente tem um dia para adoração, um dia para o serviço de Deus exclusivo, para o culto, para a reunião solene do povo de Deus. Isso acontecia no Velho Testamento no sábado e isso acontece no Novo. E eu gosto de observar o seguinte, era no sábado porque Deus havia criado o mundo em 6 dias, havia descansado no 7º dia. E Deus estava sendo adorado e Deus queria ser lembrado como Deus da criação. Mas no Novo, em que Jesus veio justamente para recriar tudo aquilo que havia caído em Adão, passa a ser o domingo, porque se Deus concluiu a sua obra no 6º dia e descansou no 7º, Jesus realizou sua obra no 7º dia, concluiu no 7º dia e descansou no 1º dia da semana. Portanto, a alusão no Velho é a criação, a alusão no Novo é a redenção. De modo que o sábado está para a criação, como o domingo está para a redenção. E Deus quer ser visto, quer que a sua igreja se reúna no domingo para adorar a Deus pela sua redenção. É essa uma compreensão que nós podemos ter a despeito dessa mudança que gera tanto atrito no que tange a adventistas, ao judaísmo, mas que o dia em si não era o essencial. O essencial era exatamente aquilo que ficou, o princípio que rege o dia de descanso. Portanto, é isso que permaneceu e, nesse sentido, nós temos uma continuidade dessa lei moral que é o 4º mandamento. Mas como podemos nos aproximar das pessoas do mundo a fim de lhes transmitir os ensinamentos bíblicos? Como se aproximar das pessoas do mundo a fim de lhe transmitir os conhecimentos bíblicos? Se, por um lado, nós precisamos conhecer o contexto para o qual a Bíblia foi escrita, por outro lado, nós precisamos conhecer o contexto para o qual queremos pregar. E aí entra uma frase muito interessante de Calbart, um teólogo protestante, que ele dizia que nós precisamos ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. A ideia é estar antenado para conhecer a realidade, né? Conhecer o que está acontecendo no mundo e com a Bíblia dar resposta a essas perguntas, a esses dramas. Isso é o que se chama de contextualização. Você trazer a Bíblia de um outro contexto e aplicar para essa realidade. Eu diria que nós devemos aplicar a Bíblia, primeiro de maneira fiel, entendendo a mensagem da salvação e compreendendo que esse é o propósito, conduzir o pecador à salvação. Você deve ter, digamos, uma visão clara do que chamamos de plano de salvação, de modo que quando você se dirige a alguém, você sabe expor sobre o pecado, sobre a necessidade do arrependimento, sobre a salvação, a suficiência da obra de Cristo, a graça, o amor de Deus em perdoar pecadores. Se você consegue abordar isso, atentando para o contexto, a realidade que aquela pessoa está inserida, procurando ouvir o Espírito, né, para saber o que dizer e como dizer, você também será bem-sucedido na sua evangelização. Mas é importante você conhecer esses dois contextos. O contexto para o qual a Bíblia foi escrita e o contexto para o qual você quer pregar. Qual o método de interpretação que o Senhor mais utiliza em relação ao preparo do sermão? Ok.
Na realidade, o método que eu utilizo é um só. A gente vai tratar disso na próxima aula, e aí eu chamo a sua atenção, que essa é uma questão primordial. Você tem, de certa forma, eu vou colocar 4. 3 eu ia dizer, mas tem um quarto. Você tem 4 métodos, só adiantando isso, né? Porque isso está na próxima aula. O primeiro método é o método alegórico. Foi muito usado nos primeiros séculos da igreja, sobretudo na Idade Média, e é muito usado, sobretudo por igrejas neopentecostais hoje. Não vou explicar aqui porque teria que demorar muito, mas esse é um método. O outro é o método histórico-crítico, que foi usado no período do Iluminismo, período do racionalismo, séculos XVIII, a partir daí então, e que coloca em dúvida tudo que a Bíblia diz. O terceiro método que é muito usado exatamente hoje é o da pós-modernidade, um método relativista que desconstrói qualquer fundamento ou qualquer princípio ou verdade que tem ares de absolutismo. Então, se alguma coisa se apresenta como absoluta, e a Bíblia se apresenta como verdade absoluta, a pós-modernidade trata de desconstruir, de relativizar. Esse é um método que está muito em voga, em que não importa o que o autor disse e o que não importa o que o texto diz, porque o que importa é o que o intérprete diz, e o intérprete tem absoluta autonomia para dar o significado que ele quiser a um texto. Isso é uma loucura, isso é um desserviço hermenêutico. Bom, e o quarto método, que na verdade não é o quarto, é o primeiro e o único, é o histórico-gramatical. É que você analisa o texto olhando para o contexto histórico-cultural e analisando o texto na sua construção gramatical, que é o que nós chamamos no seminário de exegese. Você procurar entender o sentido do texto, a intenção do autor e, consequentemente, a partir daí você pode ter uma boa interpretação. Então, o método histórico-gramatical, ele já estava presente entre os pais da igreja e foi resgatado pela Reforma Protestante, e esse é o método histórico da Reforma, o método hermenêutico da Reforma, de qualquer pregador e de qualquer estudioso fiel às Escrituras. Histórico, gramatical, esse é o método. Só 2 perguntas, a gente encerra. Uma seguindo aí o que o senhor está falando, poderíamos dizer que a pregação expositiva seria o meio mais seguro de se pregar a mensagem de Deus? A pergunta é sobre pregação. Hoje eu falei quase 2 horas sobre pregação, hoje pela manhã. E eu disse exatamente isso, que foi perguntado aqui. A pregação expositiva é o meio mais seguro de pregar a palavra de Deus? Sim, indubitavelmente. E aí presta atenção. Se a pregação expositiva é o meio mais adequado da gente pregar o evangelho de maneira fiel, o uso das regras da hermenêutica é o que nos garante que a gente vai pregar expositivamente de maneira fiel. Então, pregar de maneira expositiva é indispensável para quem quer pregar a Bíblia de maneira fiel. Mas para quem quer pregar de maneira expositiva, é indispensável conhecer as regras da hermenêutica. Por quê? Porque você vai lidar com o texto, você vai expor um texto, você vai expor um livro e convém que você conheça quem é o autor, para quem escreveu, as condições que ele se encontrava, qual era o seu propósito, que problemas ele estava lidando ali. E tudo isso a gente vai tratar nessas próximas aulas. Portanto, não tenha dúvida de que a pregação expositiva é a maneira mais fiel de pregar as Escrituras e, para isso, tem que ter hermenêutica e não pode faltar. Última pergunta. Como podemos melhorar a nossa meditação diária à luz dos princípios da hermenêutica? Devo usar algum comentário mais simples? Sim, inclusive outro dia eu estava ouvindo o pastor Augusto Nicodemos e ele estava dizendo que uma boa Bíblia comentada, como a Bíblia de Genebra, a Bíblia Reformada e outras que temos, a NVI, né, são 3 Bíblias aí
tem também a do John MacArthur. Estou olhando aqui porque eu tenho todas essas Bíblias aqui, estou tentando lembrar. Né? Essas Bíblias, elas podem te ajudar muito. E se você puder adquirir comentários mais simples, que tem um caráter, por exemplo, Matteo Henry, ele é um comentário bem devocional. E eu já li sobre homens que meditavam na Bíblia com auxílio desse comentário. Tem outros comentários que trabalham a questão cultural, a questão histórica. Isso aí é para um aprofundamento, para estudos, para pregações, se precisa. Do modo devocional, uma Bíblia de estudo talvez seja muito bom, para você não fugir do propósito ali, que é a devoção. E de repente você não entrar no estudo mais técnico. Isso você faz num outro momento. Então, uma boa Bíblia comentada já ajuda. Mas se você quiser usar um outro comentário, como esse que eu acabei de citar, também vai te auxiliar. E qualquer dúvida, só me procurar. As informações já estão no chat. Ok, gente? Dúvidas? Procura o pastor Abraão, através do WhatsApp, do telefone. Coloca aí no chat tudo que você quiser e precisar. Deus abençoe. E acho que daqui a 15 dias, possivelmente, né? A gente vai estar aí disponibilizando a próxima aula, e essa vai ser gravada, vai ser somente para quem fizer a matrícula. Então, você que degustou gratuitamente, agora faça a sua matrícula. Deus abençoe.